O Augusto Curry, ele começa o livro dele falando para você imaginar que você está em um teatro. Imagine que você vai em um teatro e nesse teatro está lotado de pessoas, todas as poltronas, todos os tickets foram comprados para assistir essa peça. E você está lá assistindo essa peça e uma coisa te chama a atenção, um personagem. Esse personagem, ele é incrível. Ele é um personagem que ele é corajoso, ele enfrenta os medos dele, as pessoas gostam dele, ele é simpático, ele é bondoso, ele ajuda os outros. E ele alcançou coisas que você fala, cara, que personagem incrível. Esse personagem é maravilhoso. Esse personagem é uma pessoa que eu gostaria de ser. E quando a peça acaba, você percebe uma coisa. Quando eles vão colocar os nomes de cada personagem que apareceu ali, o personagem que você gostou, ele tem o seu nome. E você fica, cara, como assim ele tem o meu nome? Não faz o menor sentido. Agora a gente imagina o segundo cenário. Esse mesmo teatro, ele vai fazer a segunda peça para você que já comprou o ticket e você vai assistir. Só que esse personagem que você gostou tanto, você vê que em muitos momentos ele foi paralisado. E ele foi paralisado por causa do medo. O medo paralisou ele em diversas situações. Ele já talvez não era mais aquele personagem incrível que você gostou tanto. Ele era um personagem que se entregou para os medos, para a ansiedade, para o nervosismo. Agora imagine uma terceira ilustração. Você está numa estação de trem. Essa estação de trem está cheia de pessoas e o trem acabou de chegar e ele abriu suas portas. Quando ele abriu suas portas, algumas pessoas saíram, outras entraram, mas você está lá parado e você tem a escolha. Eu entro naquele trem ou eu vou ficar aqui parado olhando as pessoas saírem e entrar? Será que eu vou ficar aqui parado olhando ou eu vou entrar nesse trem? Nós podemos ser o espectador da nossa vida ou a gente pode ser a pessoa que vai pegar esse trem, ou até a mesma pessoa, como na primeira ilustração que eu comentei, a pessoa que vai não ser um espectador, mas ele vai tomar o protagonismo da vida dele. A pessoa que não vai deixar que os medos o dominem, ou a ansiedade, ou os pensamentos negativos. Napoleão Hill, comentando no livro dele, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que ter duas coisas bem definidas. Que é, primeiro, a gente tem que ter o nosso objetivo do que eu quero alcançar. E segundo, a gente tem que ter o pensamento positivo. E eu vou adicionar um terceiro aqui, que é enfrentar as teias de aranha. As teias de aranha, nesse livro, ele define como pensamentos negativos ou crenças que a gente foi crescendo ou em algum momento da sua vida você acreditou. É até engraçado porque os nossos pensamentos, eles se moldam baseados nas nossas ações. E nossas atitudes, eles se baseiam nos nossos pensamentos. É igual uma situação que você está com vergonha ou você está tímido para fazer talvez uma apresentação. Você vai pensar que você vai errar, que você vai gaguejar, que você vai ficar com tanta vergonha. E essa ação, que é esse pensamento, ele vai se transformar numa atitude. Você vai começando a ficar mais retraído, você vai começando a falar mais baixo. Então, o terceiro ponto é a gente enfrentar os pensamentos negativos. Às vezes a gente é tão duro com nós mesmos e a gente não enfrenta esse pensamento negativo que vem. E a gente acha muitas vezes que a gente não vai errar, só que a gente vai. E isso faz parte do processo. Errar faz parte do processo, principalmente se a gente quer alcançar alguma coisa. A gente tem que começar a enxergar o erro como uma oportunidade de melhoria e como parte do processo. Se a gente pensar que o erro é a pior coisa do mundo, cara, a gente sempre vai deixar de fazer as coisas. Então, para a gente resumir aqui, o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa definir o objetivo do que a gente quer alcançar. Segundo, a gente tem que pensar positivo. E terceiro, a gente tem que enfrentar os pensamentos negativos que vão vir na nossa mente. A gente não pode deixar que esses pensamentos governem a forma que a gente vai agir. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é, você precisa tomar uma atitude, você precisa começar. E não importa se você não tem os recursos agora,
Se você está com medo, cara, só comece. Não pensa demais, comece. Se você tem aquele seu objetivo que você quer alcançar, só comece. Não tenha medo, não fique ansioso e não deixe que o pensamento negativo de que você não é bom se torne parte de você. Você vai conseguir, mas você precisa pensar positivo. Não deixe o pensamento negativo te dominar. Se você tem um objetivo, vai para cima. É como esse espetáculo ou como o trem. Ou você vai ser a pessoa que vai ficar assistindo enquanto oportunidades estão na sua frente que vão te levar a lugares que você mesmo nem imagina, lugares que vão te fazer alcançar aquilo que é o seu sonho, ou talvez alcançar a pessoa que você quer se tornar. Talvez você quer se tornar uma pessoa que seja boa, uma boa comunicadora, você quer se tornar uma pessoa menos tímida, talvez você quer se tornar bom, não sei, em algum instrumento, em programação, só que você precisa começar. E esse vídeo aqui é um belo exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que eu quero me tornar bom na comunicação, eu tenho uma versão que eu quero alcançar e eu sei como que ela é, só que eu preciso tentar, eu preciso começar. E vários pensamentos negativos de que, cara, eu tô falando muita coisa, eu tô falando errado, a minha comunicação não tá perfeita, só que a gente quer esperar o momento certo, a gente quer esperar tudo estar perfeito para que a gente comece. Mas, cara, é claro que a gente precisa de um bom planejamento, não é só você começar e fazer. Mas o que eu tô dizendo é que às vezes a gente quer esperar que tudo esteja perfeito, que não esteja chuva, que não esteja... não sei, cara, a gente quer esperar que tudo esteja perfeito. Só que não é assim. A gente precisa começar. Porque começar vai ser o primeiro passo para que a gente alcance aquele objetivo. E todo esse processo, vão vir pensamentos negativos, a gente vai errar, mas como eu falei, errar faz parte do processo. E como a Luana, que é a youtuber que eu gosto bastante, falou, bom você se torna. Você só precisa começar. Uma boa técnica que o Augusto Curry passou no livro dele, que é esse daqui, é um livro muito bom, se você puder, leia, é a DCD. DCD vem de duvidar, criticar e determinar. E ele fala que duvide de todo pensamento negativo que vai vir na sua mente. Criticar. Comece a ser realista com esse medo, com esse pensamento negativo. Por exemplo, cara, eu não sou muito bom nesse instrumento aqui. Cara, eu não tô conseguindo fazer isso, eu não sou muito bom nisso. Por exemplo, eu não sou bom em tocar guitarra, e eu tô errando muito nisso. E eu não vou ser bom o suficiente um dia. Começa a criticar aí. Primeiro, você talvez só errou, ou talvez seja a sua primeira vez, ou talvez você esteja realmente tentando várias vezes e não esteja conseguindo. Só que, cara, se você treinar, você vai conseguir fazer aquilo. Você tem que começar a criticar aquilo e às vezes ser realista. Talvez eu não esteja conseguindo porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Ou talvez esteja acontecendo alguma coisa aqui que eu não esteja vendo e o que eu posso fazer para melhorar nisso? E determinar, que é basicamente essa parte aqui. Beleza, eu reconheci que eu não sou bom nisso, mas o que eu posso fazer agora? As coisas que você precisa aqui primeiro, ter um objetivo bem definido. Segundo, pensar positivo. Terceiro, enfrentar os seus pensamentos negativos. Você pode usar essa técnica do DCD. Duvide sempre dos seus pensamentos negativos. E às vezes a gente alimentou tanto esse pensamento que já é parte de nós. E o que a gente pode fazer começar a pegar leve com nós mesmos. Porque às vezes a gente é muito duro com nós mesmos. E não só isso, mas que a gente começa a enfrentar os pensamentos negativos que vêm na nossa mente. Então, você tem aquela sua versão que você quer se tornar, você tem o seu objetivo. Você vai ficar parado olhando o trem, você vai ser o espectador da vida das pessoas, da sua própria vida, e você não vai enfrentar os medos, os desafios,
ou você vai ser a pessoa que você vai entrar no trem, você vai entrar naquele palco e você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Pense nas oportunidades que você pode alcançar fazendo aquilo. Então, você vai ficar sentado olhando o movimento ou você vai tomar a atitude hoje de começar? Você vai determinar hoje para você: e eu vou começar. Existe um livro muito interessante na Bíblia chamado Eclesiastes, que é escrito pelo rei Salomão. E tem um versículo desse livro, que é o 11:4, que ele fala assim: quem fica observando o vento não plantará. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é: comece. Não fique observando. Porque às vezes a gente quer essa oportunidade, a gente quer se tornar uma pessoa melhor e a gente quer alcançar o objetivo. Mas se a gente ficar apenas olhando o movimento e a gente não fizer nada, a gente não vai alcançar ele.